Bom dia! Hoje nós teremos prática por aqui. Lembrando que as práticas online, elas são mais para aguçar o nosso sentido maior, que é essa percepção do todo, da observação, da autoobservação. Então, é uma prática onde a gente vai buscar em casa um lugar mais tranquilo, que não necessariamente seja grande para caber o nosso tapete aberto, porque muitas vezes vão ser práticas que a gente vai ficar um pouquinho mais sentado, numa postura mais confortável. E aí eu já começo convidando vocês para sentarem de uma maneira que fique tranquilo, que não chame tanto tua atenção, enquanto a gente estiver aqui observando a respiração. Se quiser deixar as pernas abertinhas, estendidas, não tem problema. Se achar que a outra posição mais confortável de sentar é com as pernas cruzadas ou em lótus completo, pode também ficar muito à vontade. Nós vamos começar fechando um pouquinho nossos olhos, soltando os ombros, ouvindo tudo que tem de estímulo sonoro lá fora. Desde os sons mais distantes até os que estão mais próximos, sem precisar julgar, sem precisar fazer associações ou alimentar alguma lembrança. Mantém só os olhos fechados e essa observação. Aos poucos, vai soltando um pouquinho mais as pernas, entrando numa postura mais confortável. Observa a tua coluna, se essa é a melhor posição para se manter. Se precisar mudar de posição durante a nossa prática, é permitido, não precisa se preocupar, pode ir se acomodando melhor durante a prática. Leva a tua atenção agora para os ombros, só para soltar um pouquinho mais, assim como os músculos da face, a região entre as tuas sobrancelhas. Deixa no rosto um leve sorriso e volta a tua atenção que estava lá fora para dentro. Começa pela tua respiração. O ar que entra e o ar que sai, expandindo e contraindo todo o teu corpo. Vai observando, sem pressa, sem controlar a respiração, apenas observando. Respira
Estamos na lua cheia. Isso significa dizer que a gente está com alguns poros mais abertos, nos dando a oportunidade de observar um pouquinho mais como é que está lá no nosso íntimo, colocar aqui na mesa e clarear com os nossos olhos, agora mais transparentes, para a gente observar. A lua cheia é uma lua que atrai um pouco mais a água. E a água significando as nossas emoções, significa dizer que a gente vai observar um pouco mais de perto. E essa observação, a gente vai treinando para que não tenha aquele olhar julgador, classificando, puxando para outras atenções. De olhos fechados, nós vamos começar observando todo o corpo por inteiro, como uma unidade, passando o olhar por cima e visualizando mentalmente esse corpo. Observa como é que ele está, como é que ele se apresenta. Observa se ele está aberto, se ele está fechado, se ele tem forma, se não tem, em qual posição ele está, se está em uma posição fetal, por quê? Se ele está numa postura mais de acolhimento, o que será? Observa se ele está com uma postura mais de autoproteção ou de ataque. E vai tentando fazer uma autoleitura só dessa apresentação do teu corpo. E agora, mentalmente, a gente vai se espreguiçando, guiando esse corpo para ele se espreguiçar. Sentir um pouco mais de moleza, de quebra daquelas coisas que estão ali paradas, presas, bloqueando. Então, a gente vai agora se espreguiçar, soltando cada parte do nosso corpo, conseguindo levar um pouquinho mais de suporte nutricional, sendo ele amor, vitalidade, boas energias, cuidado. E ao se espreguiçar, se observar deitada. Agora a gente vai em cada região do nosso corpo.
Observa qual é a parte do teu corpo que chama mais a atenção. Sem pressa, vai passando o olhar, fazendo uma varredura em cada respiração. Tu vai sentindo que esse corpo te mostra um pouco mais e descansa. Te mostra um pouco mais e descansa. Como um pulsar. É essa respiração que faz esse movimento acontecer no teu corpo. Pulsando, abrindo e fechando, ganhando luz e se voltando ao escuro. Observa e começa a perceber que nessa observação, o ritmo, quando ele está muito mais acelerado do que o comum, significa dizer que o teu corpo ele está chamando um pouco mais a tua atenção. Observa essa expansão da respiração, ganhando agora mais corpo, porque ele te mostra o ritmo dessa unidade que é você. Mantenha essa observação em todo o teu corpo, conectado à respiração, que te mostra através de alguma luz que ela te mostra a frequência, a intensidade, um brilho, um ritmo, e você começa a utilizar esse instrumento para se auto-observar. Quando a tua mente for levada por alguma outra coisa que esteja lá fora, chamando mais a tua atenção do que o teu corpo, que agora é o nosso objeto de observação. Volta a tua visão, a tua atenção para essa respiração, para esse campo iluminado que está recebendo toda a nossa presença agora. Agora que teu corpo já te mostrou um pouco mais do que ele tem mostrado no dia a dia, mas agora de uma forma mais íntima e você com um olhar de mais acolhimento, nós vamos expandir o nosso olhar e se colocar ali, presente, um pouco mais firme no nosso próprio corpo. Leva a tua atenção lá para os teus pés. Com essa atenção lá na planta dos pés, nos dedos, a gente observa se tem algum lugar
que chama a nossa atenção. Se, ao levar essa atenção para os pés, você sente alguma sensação, ou ele te chama a atenção através de alguma memória, algum acontecimento, alguma experiência, e observa. Agora leva a tua atenção para os tornozelos e panturrilha e observa se nessa região tem algum lugar, algum ponto que te chama mais a atenção. Agora, leva a tua atenção para os joelhos, para as coxas, e observa se alguma parte te chama mais a atenção. Se nenhuma parte te chama a atenção, respira e vai expandindo um pouco mais, como se ganhasse mais espaço cada vez que inala e exala, levando um pouco mais de tranquilidade, calma e sensibilidade para manter essa autoobservação no corpo, sentindo essa luz que é ritmada cada vez que a gente respira, expandindo o corpo. Leva a tua atenção agora para os quadris. Observa, mantém a respiração sendo guiada até essa região, se expandindo para as próximas, mas leva esse ponto de luz e de observação maior na região do quadril, no períneo, lá na lombar, sentindo todo esse espaço através da respiração.
Mantenha a observação em cada região do nosso corpo. Nós vamos ter muitas marcas, muitas sensações impregnadas, emoções, sentimentos que vão estar por ali. E cada vez que a gente volta essa atenção para o corpo, algum ponto vai ser chamado mais a nossa atenção naquele momento. Isso não significa dizer que só esse lugar que foi percebido é importante. A gente pode observar que, na verdade, naquele momento, é aquele ponto que está pedindo a nossa atenção. E cada vez que a gente inala e exala, tanto a gente nutre esse lugar com a nossa atenção, trazendo para a consciência tudo que está gerando algum tipo de reação, seja emocional, seja de memórias, seja de boas lembranças ou não. Então, a gente oportuniza essa região, tanto nutrindo como limpando. Tudo isso através da respiração. Enquanto eu inalo, eu levo essa intenção de mergulhar esse lugar no prana, em energia vital, que limpa o espaço e nutre. Limpa o espaço e nutre. E cada vez que a gente exala, tudo que tem ali é varrido para fora. Se você sentir dificuldade de manter a atenção nas regiões que eu vou orientando, pode levar a palma das mãos lá naquela região. E a gente vai conseguir perceber mais clareza o nosso corpo crescendo e diminuindo, de acordo com a atenção da respiração, do movimento que é feito. Leva a tua atenção agora para o teu ventre. Se quiser, pode levar a palma da mão para tocar nessa região e observar que cada vez que a gente inala, esse lugar ganha espaço. E cada vez que eu exalo, a gente faz uma varredura de tudo que está lá, sair pela nossa respiração, descarregando e limpando, para quando for inalar, venha todo esse ar carregado de prana. Solta os ombros, leva a tua atenção lá para o baixo ventre. Quais as sensações que essa região te dá? Você percebe alguma cor, sensação de textura, alguma visualização, alguma sensação?
Respira. Leva a atenção agora lá para cima do umbigo e a parte mais superior do ventre, na região do estômago. Leva a tua mão lá para esse lugar, se você preferir. Se não, pode deixar as mãos do jeito que achar melhor, descansando lá no joelho. Não tem problema. Observa como é que está essa região do corpo. Observa o que é que vem na tua mente, as sensações, associações, sensações que estão impregnadas nesse lugar. O que é essa região te traz? Sem julgamento, a gente só observa que cada lugar tem algum ponto que sinaliza e que nos mostra com mais verdade. E a gente vai educando o nosso olhar para ir sentindo cada parte do corpo, aguçando essa sensibilidade. Você pode observar também que cada região que a gente vai passando, ela às vezes te dá até vontade de mudar de posição física. Isso também pode te trazer a oportunidade de tentar ler o que é essa postura. Essa linguagem não verbal é muito importante. Leva agora a tua atenção lá para o teu colo e observa esse espaço. O que é que tem neles? Como ele se apresenta? Quais são as cores que você consegue perceber? Existe alguma forma, algum desenho, alguma imagem que você consegue visualizar? E a gente vai abrindo esse campo de transmissão através da respiração.
Mantenha tua atenção nessa região. E agora observa como é que estão os teus ombros. Leva a atenção, aguçando essa sensibilidade através da respiração. Leva a tua atenção agora lá para a cervical, lá para as tuas costas, por todo esse lugar, desde a cervical até a base da coluna, observando cada vez que tu inala e exala, como é que está essa expansão. Se você consegue sentir, se você consegue perceber, e cada vez que inala, leva um pouco mais de luz, trazendo esse lugar para ser visualizado.
limpo e fortalecido, nutrido. Mantenha a respiração, que é através dela que a gente vai materializando esse sentir mais tranquilo, mais firme, mais acolhedor de cada uma dessas regiões do nosso corpo. Leva tua atenção agora lá para a tua face. Apenas observa. Solta um pouquinho mais a boca. Deixa um leve sorriso nos lábios. Destrava os dentes. Deixa a tua língua lá no céu da boca. E agora solta as tuas sobrancelhas. Franze um pouquinho a testa e solta. Franze um pouquinho a testa e solta. Franze um pouquinho no rosto todo, solta. Franze um pouquinho em todo o rosto e solta. Apenas observa. Agora, mantenha a atenção em todo o teu corpo, como ele se apresenta. Mantenha ainda os olhos fechados. E agora, mentalmente, visualiza como se você estivesse embaixo de uma árvore, de algo que te banha,
uma árvore com folhas caindo, numa cachoeira, tomando banho com água, um local ensolarado ou luminoso que você se banha com essa luz e mantém esse teu corpo todo coberto por algo que te banha. Respira e vai retornando, se espreguiçando, mas ainda de olhos fechados. Se você tiver deitado, deitada, se tiver numa postura um pouco mais arqueada ou numa postura que está um pouco sem postura, eu gostaria de chamá-los para ficar sentadinho, se organizar um pouco mais e voltar a respiração para o ar que entra, o ar que sai pelas narinas. E agora a gente vai imaginar que estamos diante de um altar. Nesse altar, nós vamos começar colocando elementos que a gente gosta muito, elementos importantes que a gente gosta. E agora a gente vai colocar elementos que a gente associe às nossas crenças, nossa filosofia de vida. Agora nós vamos colocar elementos que representem a natureza. Um elemento que represente o fogo,
pode ser uma vela, um elemento que represente a água, pode ser um copo com água, um elemento que seja associado à terra, podem ser pedras, se você gostar, ou algo mais denso, uma estatueta. Pode ser também uma plantinha, um vasinho com planta. Agora, um elemento represente o ar, pode ser um incenso, e você vai complementando o teu altar, visualizando mentalmente. Você está diante dele, e agora a gente vai pegar tudo o que foi sentido na nossa prática de autopercepção, de aguçar o nosso sentir, e nós vamos colocar no altar. E no altar montado, ele receberá tudo aquilo que pode nos ensinar de alguma forma. Ao colocar no altar, a gente entrega. E ao entregar, a gente está dando um encaminhamento para aquilo que estava, muitas vezes, nos incomodando. Colocar no altar é deixar ali, naquele lugar que é sagrado e que nos ensina. Tudo aquilo que nos fez mal, que nos fez bem, que nos ensina de alguma forma, merece ir para o altar, para que a gente olhe cada vez que a gente conseguir ou precisar de ajuda, auxílio, suporte, a gente recorre ao altar. O que mais você precisa levar para o altar para encaminhar, para entregar, para oferendar, para utilizar como um mestre, para receber luz. E agora, leva tua mão em prece no peito e com as mãos em prece no peito, nós vamos deixar as nossas intenções, encaminhando um pouco mais daquilo que a gente ainda precisa soltar, conectando aos nossos desejos que estão no nosso coração, que precisam um pouco mais de força, de luz. Então, leva a mão em prece ao peito, intenciona, faz os teus pedidos, leva tuas intenções para que seja visto, acolhido e mereça e receba a atenção. Aos poucos, pode ir abrindo os olhos, e abrindo os olhos vocês podem se espreguiçar, respirar um pouco mais fundo,
Para finalizar a prática, nós vamos voltando um pouquinho para cá. Sem pressa, se precisar de um tempinho mais, pode ficar, não tem problema. O nosso segundo momento será a nossa prática física com asanas. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem, para a gente partir para uma prática mais material, no sentido de sentir no corpo. Até já já.